Olá, o canal Oldwaycast, mais um Oldway News. Eu sou o Carlos Borges e vamos ler a matéria da Revista Oeste da edição número 235, artigo de Silvio Navarro e Loriane Comelli, Sindicato dos Juízes. Com salários que furam o teto constitucional e uma lista de privilégios, magistrados compõem a elite do funcionalismo, mas entregam pouco aos pagadores de impostos. Olhar atento para as dezenas de itens que aparecem nos contra-cheques dos 18 mil juízes brasileiros ajuda a explicar por que o funcionalismo público virou um problema no país. Os dados disponíveis na base do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mostram que o teto constitucional, hoje de R$ 44 mil mensais, não é respeitado quando se trata de magistrados. Pelo contrário, os salários chegam a dobrar com benefícios e penduricalhos que seguramente os pagadores de impostos nem sequer sabem que existe. Os números compõem um estudo feito pela Transparência Brasil, com os contra-cheques de juízes estaduais entregues ao CNJ. No ano passado, foram gastos pelo menos 4,5 bilhões de reais acima do teto constitucional, que, na época do estudo, era de R$ 41.300 mensais. O país tem 91 tribunais. Esses bilhões, contudo, são subestimados, porque só 18 estados abasteceram a base do CNJ com todas as informações. Estão incompletos os cadastros de Mato Grosso, Amapá, Pará, Paraíba, Ceará, Tocantins, Sergipe e Distrito Federal. O Piauí não publicou os contra-cheques. Além disso, não foram contabilizados pagamentos de 13º salário e adicional de 1/3 de férias. As Cortes Superiores de Brasília e os tribunais eleitorais não entram nessa conta. De largada, algumas informações são alarmantes. Todos os tribunais pagam salário médio acima do teto constitucional. O campeão é Mato Grosso do Sul, com salário mensal de R$ 85.700. E um grupo de 565 juízes espalhados pelo país ganha mais de R$ 100 mil por mês. O estudo encontrou ainda 78 juízes que furaram o teto no ano passado, em mais de R$ 1 milhão por causa de benefícios indenizatórios. Esse drible no teto foi legalizado por meio de uma emenda constitucional aprovada no Congresso em 2005, no primeiro mandato de Lula. Diz o texto que não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. O resultado é uma chuva de penduricalhos. O malabarismo é tamanho que, ao detalhar os valores pagos, descobre-se a excrescência de 2,6 mil rúbricas destinadas a distintas de benefícios. Sim, o número é este: 2.600 rúbricas diferentes de benefícios de penduricalhos. Outra informação relevante é que não há padronização nas folhas de pagamento, ou seja, elas mudam de um estado para o outro. A dezena de nomenclaturas genéricas, como pagamentos retroativos ou gratificação por acumulação de acervo,
e casos ainda piores, como o uso de números no campo descritivo, como 13.022,34. O que esses números significam? Só quem recebe o benefício sabe dizer do que se trata. A própria Transparência Brasil chegou a assinar um termo de cooperação com o CNJ para tentar padronizar e abrir os dados do painel de remuneração de juízes, mas até agora não houve resultado. O período de férias dos magistrados é de 60 dias por ano, com a possibilidade de vender 20 dias e ficar com o dinheiro. Há regalias conhecidas como auxílio moradia, auxílio alimentação, plano de saúde, gratificação de Natal, pré-escolar para quem tem filhos, há prêmios quando o bebê nasce, adicional noturno, licença para capacitação, passagens aéreas, entre outras benesses impressionantes. Por exemplo, provavelmente a maioria dos brasileiros não sabe que os magistrados recebem uma licença compensatória por sobrecarga de trabalho ou acúmulo de serviço. Traduzindo, eles ganham 1/3 de adicional no salário se, por exemplo, substituem um colega durante a semana ou acumulam muitos processos na mesa. Logo ganham dias de folga, que podem ser convertidos em dinheiro extra. Como se trata de verba compensatória, está liberada para furar o teto constitucional. Os magistrados podem acumular até 10 dias de folga por mês. Não para por aí. A partir de janeiro do ano que vem, passarão a receber adicional de R$7.000 ou poderão tirar folga a cada 4 dias de trabalho, se despacharem em cidades do interior do país. A regra vale para municípios com menos de 30.000 habitantes, em zonas de fronteira internacional ou se estiverem lotados a 400 quilômetros da capital do estado. O nome desse benefício é quase um parágrafo. Política pública de estímulo à lotação e à permanência de magistrados em comarcas de difícil provimento. Judiciário mais caro do mundo. Em janeiro, um relatório da Secretaria do Tesouro Nacional mostrou que o Brasil desembolsa 1,6% do Produto Interno Bruto, o PIB, com o judiciário, algo em torno de 160 bilhões de reais. Desse montante, 84% são usados para bancar salários e aposentadorias. É a justiça mais cara do mundo, no ranking com 53 países, ladeada por concorrentes que não causam inveja, como Costa Rica, El Salvador e Guatemala. Em média, em economias mais vistosas do planeta, é de 0,3% do PIB. O jornal O Estado de São Paulo tratou do tema em editorial na semana passada. O texto chamou a atenção para o discurso em tom de sindicalismo de chão de fábrica do novo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell. Embora o cargo seja dedicado a cuidar de denúncias contra os próprios magistrados, ele parece empenhado em ampliar salários e gratificações. O magistrado disse que pautas remuneratórias ingentes, enormes, precisam ser equacionadas como forma de conter a perda de bons quadros.
Aliás, cabe aqui uma ressalva importante. Qual é o órgão responsável por fiscalizar a burla ao teto constitucional nos tribunais? Resposta: a Corregedoria Nacional de Justiça, agora nas mãos de Mauro Campbell. Se é fato que a justiça brasileira é caríssima, isso não se reverte em eficiência. No ano passado, 35 milhões de processos deram entrada no judiciário. Esse número aumenta 10% a cada ano, puxado pela Justiça do Trabalho. A estimativa do próprio CNJ é que 84 milhões de processos estarão à espera de julgamento. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso disse que isso tem um lado positivo. A população recorre ao judiciário porque acredita nele. É um sinal de confiança, afirma Barroso. Barroso, aliás, lidera outra frente para aumentar os privilégios da carreira. Recentemente, passou a demonstrar sua aptidão para uma vaga de dirigente da Central Única dos Trabalhadores. Cada vez mais corporativista, desde que assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele pressiona o Senado para votar a proposta de emenda à Constituição do quinquênio. Se passar pelo plenário, a emenda permitirá o aumento de 5% na remuneração dos juízes a cada 5 anos, independentemente do impacto orçamentário ao Caixa da União. A ideia de criar um sindicato de juízes é real, já foi escolhido até um nome, Sindimages. Quem lidera o projeto é a juíza Cíntia Cordeiro, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Como envolve representantes de um poder, não é certo se terá amparo legal, nem se vai prosperar. E os magistrados já têm as associações que os representam, como a AMB e a AJUF. Cíntia Cordeiro afirmou ao portão Judiciário J, no ano passado, que muitos juízes não estão aguentando a pressão e sofrem com a falta de reajuste e com o arroxo financeiro. Talvez ela quer um mínimo assim para os juízes de R$1 milhão por mês, e você que trabalhe para pagar aí o salário de R$1 milhão mensais para os juízes, não é? A transparência. Brasil parece estar mais conectada à sociedade. O fato de serem instituições do sistema de justiça é realmente agravante, porque afeta a confiança do público sobre os membros desses poderes, que atualmente está em baixa, diz Marina Toge. Aliás, é um estado quase insuportável. Em resumo, afirma Silvio Navarro no seu artigo, quando um pagador de impostos que jamais sonhou com essas regalias no seu contra-cheque diz que a justiça brasileira custa caro e não funciona, ele não está errado. E os números estão aí para provar. Artigo da Revista Oeste, na sua edição número 235, escrito por Silvio Navarro e Loriane Comelli, Audiocast, na Antiga Estrada, a Moda Antiga. Eu sou Carlos Borges e obrigado!